e um deles é a respeito do Hospital Auxiliadora. Você que já conhece o trabalho do Hospital Auxiliadora, um dos melhores hospitais aqui da região de nosso estado de Mato Grosso do Sul, ganhou mais uma vez aí um destaque, né, um reconhecimento importante pela atuação aqui na nossa cidade de Três Lagoas e se destacou entre as melhores UTIs aqui do Brasil. É um reconhecimento muito importante. E para, claro, falar com a gente sobre essa conquista, sobre esse título, nada mais justo que estar conosco aqui o coordenador médico da UTI, da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Auxiliadora aqui de Três Lagoas, o Dr. Rodrigo Chagas. Dr. Rodrigo que está conosco aqui em nossos estúdios para falar com a gente sobre esse reconhecimento tão importante. E é algo que reforça ainda mais, né, doutor? É o trabalho de vocês, que é um trabalho tão sério, tão importante, né, com tanta credibilidade, atinge tantas pessoas, e é um reconhecimento que significa muito e dá continuidade no atendimento de qualidade de vocês, né? Bom dia. Perfeito. Bom dia, pessoal. Primeiramente, agradecer aqui a oportunidade de estar falando um pouco sobre a terapia intensiva, claro, que é um tema muito complexo, é um tema difícil e um tema que mexe muito com as emoções, né? Que toda vez que a gente fala sobre terapia intensiva, né, a UTI, todo mundo abre os olhos, fica arrepiado e fala, meu Deus, e agora, né? Sim, o que vai acontecer? Então, falar sobre terapia intensiva assim para o pessoal é uma coisa bacana para desmistificar a realidade, como funciona, como é que as coisas acontecem dentro da terapia intensiva. Com certeza. Aliás, já entrando nesse assunto da UTI, né, aqui do Hospital Auxiliadora, nós sabemos de toda a equipamentação, né, do Hospital Auxiliadora. Como que está hoje a UTI, como que funciona, para explicar para o público de casa e também, claro, do atendimento prestado por vocês ali na UTI do Hospital Auxiliadora. Perfeito. A UTI hoje ela conta com 17 leitos SUS e 3 leitos convênios. Tá? Ela conta com 2 plantonistas médicos 24 horas, né, em tempo integral, e mais os intensivistas, no caso sou eu, e até o momento o Dr. Eduardo também faz a parte da rotina da terapia intensiva do Hospital Auxiliadora. Somos a Beira Leito, a gente chama de equipe multiprofissional, é composta por enfermeiros, fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo, farmacêutico clínico, onde todos os dias nós passamos em todos os leitos e nós discutimos os casos de manhã e de tarde. Então a gente chama de visita dupla, né? A gente chama de dupla checagem, onde a gente já verifica como um paciente passou de noite, depois novamente como é que a gente vai tomar as condutas para as próximas 24 horas, e à tarde a gente faz uma nova revisão dos quadros clínicos para ver se mudou alguma coisa, se precisou fazer algum exame a mais, uma checagem de exame. Então tem todo um trabalho, vamos dizer assim, rotineiro de verificar de cada 6 horas praticamente o estado clínico do paciente. Por isso que a gente chama de terapia intensiva. Ela é baseada, a gente reúne vários profissionais para a gente ver qual o melhor caminho tomar para cuidar do paciente. E é importante frisar também, né, doutor, que não é só Três Lagoas que é atendida, né? É uma região inteira. Exatamente. E nós sabemos da equipe em si, né, da sua equipe, que atende toda essa região. E é importante, né, todo o cuidado, toda a atenção necessária que vocês dão. E até fiquei surpreso com isso que o senhor falou, né, de a cada 6 horas acompanhar o paciente, né? Exatamente. Nós não vemos em outras unidades de saúde desse jeito. Acompanhar, saber como ele está, se ele teve alguma evolução no quadro clínico dele. É todo esse acompanhamento que faz a diferença no atendimento da UTI, né? Exatamente. A gente tem esse cuidado, até porque para a gente chegar num reconhecimento, né, como esse, novamente a gente tem um selo de qualidade a nível nacional, baseado nos resultados, né? E o resultado vem através de trabalho sério, um trabalho comprometido com os pacientes, que o nosso principal foco é o paciente, é a humanização, é prestar um serviço de qualidade, é um serviço onde a gente consiga entregar o melhor que a gente tem disponível nas mãos. É claro, né, que nós moramos numa cidade do interior, mas o Hospital Auxiliador ele fornece recursos materiais e infraestrutura de primeira linha, né? Eu fiz faculdade no Rio de Janeiro, toda a minha formação foi no estado do Rio de Janeiro, né, na capital. Eu servi no Exército 6 anos, eu trabalhei no Hospital Central do Exército, que é o maior hospital do Brasil do Exército, né? Então eu vi de uma infraestrutura, e quando eu cheguei aqui em Três Lagoas, que eu sou daqui, eu percebi que a nossa estrutura não deixava nada a desejar. Na verdade, a cada dia, eu estou aqui desde 2017, ela vem evoluindo, cada dia mais a gente vai se qualificando, tendo novos materiais e estruturas. E assim, vou falar a verdade, né? A melhor estrutura que a gente tem é o ser humano.
Então, na terapia intensiva, você pode ter o melhor equipamento, mas se não tiver uma pessoa que saiba lidar com isso, não vai adiantar de nada. E hoje, no Hospital Auxiliadora, nós contamos com ótimos profissionais que conseguem lidar com paciente crítico nessas 24 horas e dar essa continuidade em relação ao trabalho de paciente grave, né? Como o senhor disse, né? Muita gente pensa que a UTI ali é uma fase mais complicada, uma fase mais tensa que aquele paciente está passando e tudo mais. A UTI ela é só um aumento dos cuidados, né? É um aumento ali da dedicação tanto do médico, mas também para aquele paciente que está passando por aquele estado, né? Exatamente. A gente fala o seguinte, o paciente ele tem vários níveis de cuidado. Né? Ele sai do ambulatório, né, o consultório, ele vai para a porta do pronto-socorro, depois ele vai para a enfermaria, e aí quando ele precisa, a doença dele, que o paciente, a patologia, né, que o paciente se encontra, precisa de cuidados, onde pode haver mudanças muito rápidas e precisa de um cuidado mais fino, ele vai para a terapia intensiva. Sim. Nós temos desde paciente pós-operatório, por exemplo, que precisam ficar em observação, em constância vigilância nas 24 horas e logo depois ele já tem alta. Aqueles pacientes que precisam de medicamentos para se manter vivos, esse também nós temos, óbvio que esse é a última instância. Nós temos pacientes que, por exemplo, com dengue, que chegam lá com plaqueta muito baixa, que tem risco de sangramentos, que também ficam conosco 24, 48 horas, 72 horas, melhoram e já vão de alta. Então tem todo tipo de paciente. Então a terapia intensiva é simplesmente para a gente ter aquela visão, aquele cuidado maior e lógico, visando o tratamento sempre curativo, mas também temos o cuidado paliativo também dentro da terapia intensiva. Eu sei que é às vezes um tema pouco conhecido da população, mas a terapia intensiva trabalha com todos esses lados. Tratamento curativo e tratamento paliativo também. Doutor, você citou que teve a sua especialização no Hospital do Exército também, não é? Isso. Apesar de ser daqui de Três Lagoas. Quando o senhor voltou para cá, qual foi o maior impacto que o senhor enfrentou na sua carreira até agora em relação a esse contraste de estar ali no Hospital do Exército e volta para Três Lagoas, tá atuando num hospital que tem uma capacidade também de atendimento tão quanto aí quanto o auxiliador? Exatamente. Eu tive uma visão, a gente tinha uma visão dentro da macro-região, né? Você tem proximidades de confrontar informações mais rápido. Isso é uma realidade. Quando você está em grandes centros, você consegue ter trocas de informações mais rápidas. Mas me surpreendeu muito quando eu cheguei em Três Lagoas, a quantidade de profissionais capacitados, né? Inclusive eu gosto sempre de citar que eu chamo de chefinhas, um apelido carinhoso que eu tenho para a doutora Ana e a doutora Vanessa, que eram as intensivistas chefes antes da minha chegada, agora que eu assumi o ano passado, e extremamente competentes, profissionais, ganharam diversos selos de qualidade. Inclusive a gente só está dando continuidade daquilo que já foi feito, um trabalho que esse selo, por exemplo, só comentando sobre isso, que esse selo ele é dado nacionalmente desde 2016. Desde 2019, o Hospital Auxiliadora ele já vem sendo contemplado ano a cada ano, muda um selo para cá, muda um selo para lá, mas sempre se mantendo dentro das melhores UTIs do Brasil, né? A gente tem que frisar isso, pessoal, que isso é uma coisa que às vezes a gente não tem a noção. São 1.800 UTIs que foram avaliadas. Tá? Nós estamos dentro das 300. Então, assim, se você botar em porcentagem ali, 20% mais ou menos ali, ruim de matemática, da UTI no Brasil. Então, a realidade de você ter tantos estados no Brasil, tantas UTIs, e nós conseguimos fazer uma medicina de qualidade, com os recursos que nós temos, e aquilo que eu falei, uma humanização, uma qualificação profissional muito grande. E tem também o selo ONA, né, que é um diferencial a mais ainda para o hospital. Exatamente. Essa selo ONA é os processos, né? Então os processos dentro da terapia intensiva, do hospital em geral, eles são fundamentais para você manter um cuidado, que não é só você ir lá na beira do leito e falar, olha, o paciente tem que fazer isso, isso, aquilo, mas como vai ser feito, como é que vai ser reavaliado, como isso a gente vai poder medir se deu certo, se deu errado, reavaliações contínuas. Então tem cada dia, a gente brinca assim que a terapia intensiva é um cuidado, vamos dizer assim, eu falo intensivo porque ele é meio repetitivo, mas aí é um cuidado intensivo de cada hora o paciente pode mudar. Então ele entra na UTI de um jeito, eu falo com o familiar na visita, daqui a pouco ele muda, aí eu tenho que falar novamente, e de noite ele muda de novo. Às vezes de noite a gente tem que ligar para o familiar, trazer ele para dentro da terapia intensiva e explicar, olha, aconteceu isso, mudou isso. Então é um paciente que ele muda muito rápido as coisas que podem estar acontecendo ali dentro. Então precisa de profissionais qualificados, precisa de processos muito bem definidos para a gente poder dar continuidade no cuidado do paciente.
Hoje, com as inovações, doutor, o que contribuiu para que a UTI da Auxiliadora atingisse esse nível de excelência? E foi os equipamentos novos, foi a especialização, tudo que é aplicado por vocês, pelo Marco, pelo Delcio, pela toda a equipe. O que motivou para que esse resultado acontecesse aqui pelo Hospital Auxiliadora? Eu acho que é um conjunto de situações, né? Você falou muito bem. Nós contamos hoje com equipamentos de primeira linha, né? Dentro das nossas condições, né? De um hospital, vale lembrar que o Hospital Auxiliadora é um hospital filantrópico, é um hospital SUS, né? Então dentro do SUS nós conseguimos ter uma qualidade de serviço e qualidade de materiais assim de primeira linha. Posso falar novamente com propriedade, porque eu já estive em grandes centros, trabalhei em Redditor, no Rio de Janeiro, que são hospitais de primeira linha, e nós não ficamos atrás, nós temos praticamente os mesmos materiais. Além disso, como você falou sobre a ONA, né? A estrutura do hospital, todo mundo já está bem treinado, desde a portaria até o pessoal da limpeza, o pessoal que, por exemplo, só uma coisa importante, o pessoal que fica atrás do foco, né? O pessoal da limpeza é um pessoal extremamente importante dentro da terapia intensiva. Quando o paciente grave ele sai do leito, tem alta, a gente fala que tem que fazer a higienização do leito. Aquilo ali é uma coisa extremamente importante, como se faz, como se varre, como se lava. Tem um protocolo a ser seguido. Então, desde o protocolo da recepção ao protocolo da limpeza. Isso é institucional. Isso é uma mentalidade que pode tirar peças, mas o restante está funcionando. Então, o Hospital Auxiliadora hoje, ele conta com isso. Ele consegue manter a qualidade mesmo tirando os profissionais. Porque está já enraizado essa cultura do bom profissionalismo, dessa competência. Então, você mantém cabeças de pessoas, né, assim, pensantes, e você troca qualquer funcionário. Eu estou dando esse exemplo por conta disso. Nós tínhamos 2 intensivistas, né, antes, a doutora Vanessa e a doutora Ana, e eu sou o único intensivista junto com o doutor Eduardo, só que eu que acabo ficando mais na frente. E nós continuamos, porque é um processo que se iniciou lá atrás, desde 2019, e nós só estamos mantendo esse trabalho realizado. Isso pode influenciar para mais melhorias futuras? Já há um planejamento de mais atualizações para a UTI do Hospital Auxiliadora? Claro, por exemplo, esse selo, ele é um selo de eficiência por que a gente chama de eficiente? A forma como ele é realizado. Quer dizer que nós utilizamos recursos adequadamente, ou seja, não houve desperdício de recurso público para manter a qualidade do atendimento. E eu tenho que falar um termo agora, que é às vezes pouco conhecido, chama taxa de mortalidade padronizada. O que significa isso, né, pessoal? Terapia intensiva, os pacientes eles podem ter um mau prognóstico, o paciente pode vir a falecer, e a gente tem uma taxa que estima isso. Como é que isso acontece? Dependendo da gravidade do paciente, existe uma taxa. Vou dar um exemplo claro aqui. Tem um paciente jovem, politrauma, sofreu um acidente de bicicleta elétrica, coisa que a gente tem aqui corriqueiramente. Na hora que ele entra dentro da terapia intensiva, eu tenho uma lista de pré-requisitos que eu vou marcar. Qual que é a gravidade do paciente? Um paciente jovem que não tem comorbidades, não tem pressão alta, não tem diabetes, o risco que se estima dele para ele ter um mau prognóstico, ou seja, para ele evoluir para um óbito, por exemplo, é X, pequeno. Diferente de um idoso que cai do mesmo jeito da bicicleta elétrica, mas já tem pressão alta, tem diabetes, tem artrose, tem gota. Esses pacientes eles já têm uma taxa de mortalidade maior. Ponto. Então, nós estimamos através de um sistema vamos dizer assim, de predizer aqueles pacientes que podem ter maior chance de vir a falecer, daqueles pacientes que podem não falecer. Quando isso pega esses dados e junta tudo, o que a EpiMed vê, que é junto com a AMIB, certifica a nossa UTI? Que os pacientes que eram para falecer, não faleceram. Então, eles estimam, olha, teve tantos pacientes graves que a gente estimava que poderiam falecer, e não faleceram. Essa taxa, quando faz uma média estatística lá, que é bem complexa, a gente viu que morreram menos pacientes, a gente usou menos recursos para ter bons resultados. E isso mostra que a UTI é eficiente. Então, de modo geral, prova que nós, mesmo no ambiente que nós temos no SUS, nós conseguimos fazer uma boa prática médica, junto com os processos e etc., que a gente está conversando até agora. Sim, e mesmo com alta complexidade, mesmo lidando com casos de alta complexidade, vocês conseguiram reduzir esses números? Exatamente. Nós trabalhamos aqui, o Hospital Auxiliadora até então era, o ano passado, referência, né, em trauma aqui na região. Então, todos os politraumas nós que recebíamos, neurológicos, que a gente chama de neurocrítico, nós recebíamos. Pacientes da região inteira, né,
clínicos, né, também muito graves, e até hoje nós somos referência em relação à maternidade de alto risco no Hospital Auxiliadora, então nós recebemos essas gestantes que são graves também. Então toda essa complexidade, mesmo mediante uma alta gravidade, nós conseguimos durante um ano, numa média, ficar dentro, né, do nível nacional de melhora de uso dos recursos e diminuição das possibilidades de óbito, né? Isso é muito importante, mostra que o trabalho está sendo bem feito. Isso também aliado com o tempo da internação dos pacientes, que a gente sabe que é um fator também importante. Isso, não é? Exatamente. Um dos fatores que a gente utiliza é o tempo de permanência dentro da terapia intensiva. Então, um paciente grave, por exemplo, eu usei o exemplo da dengue, né? O paciente pode ficar de 3 a 4 dias. Lógico que tudo pode, dependendo se o paciente tiver doença ou não, isso pode aumentar o tempo ou não. Mas existe uma média que o próprio programa nos dá. Então, se a gente manter na média, a gente consegue tirar o paciente antes ou depois, sem mexer na qualidade, simplesmente pela melhora clínica do paciente. Então, se você fazer uma boa prática médica, baseada em evidências do que está mais atual aqui hoje no Brasil, que a gente segue isso, a gente está conseguindo tirar os pacientes de tempo de permanência, ficar menos tempo dentro da terapia intensiva. Isso é super importante. Isso faz com que a gente diminua os gastos e faz com que o leito rode mais. Ou seja, mais pacientes podem usar aquele leito durante um tempo, né, durante um mês, e a gente consiga atender mais pacientes, né, que isso é super importante para a unidade. Sim, e ainda citando essa questão do tempo de internação, é possível também equilibrar a permanência do paciente sem gerar uma alta precoce ou algum problema secundário que ele possa ter, doutor? Sim, esse na verdade eu falo que é a pergunta dos milhões, né? Sim, o maior desafio que nós temos, você conciliar uma boa prática médica com essa questão de gestão, né? Porque isso nada mais é do que a gestão da UTI em si. É bem variável, né? Depende do como o paciente chega dentro da terapia intensiva, que muitas vezes, infelizmente, ele chega muito grave. Sim. Aqueles pacientes que estão até estáveis e você consegue se recuperar. Então, é baseado dia a dia, por isso que a gente faz trabalho de formiguinha, né, que a doutora Ana gostava de falar, trabalho de formiguinha, de manhã, de tarde, de noite, revendo, checando exames, a gente vai para casa, né, minha esposa, eu tô casado recentemente, a Franciele, meu amor, muito obrigado, tá assistindo a gente. Tá acompanhando. Ela fala, mas você vai trazer trabalho para casa? Fez amor, né? Fez a moral com a esposa. Moral com a esposa. Ela falou assim pra mim, você vai trazer trabalho pra casa? Eu falei, mas então, é porque eu preciso checar aquele exame, eu preciso fazer aquilo, porque a gente tem esse comprometimento com o paciente, né? Então, esse trabalho de formiguinha diário faz com que nós conseguimos tirar o paciente mais rápido da terapia intensiva, conseguimos manter ele dentro de um padrão adequado de tratamento, para que a gente utilize os recursos que nós temos de forma eficaz, de forma racional e poder utilizar aquele recurso que sobra para mais pessoas. Doutor, entrando ainda nesse tema, claro, você como grande profissional, uma pessoa que a gente tem visto o seu reconhecimento, eu faço sempre essa pergunta para os grandes profissionais, para as pessoas que têm esse vasto nível de trajetória. Teve algum caso em especial, doutor, que lhe marca como profissional, como médico, nesse trabalho todo, ou só na atuação do Hospital Auxiliadora, ou atuação em outros locais, que o senhor lembra até hoje, ou com carinho, Sim. ou como uma espécie de exemplo na sua carreira? Eu acho que, eu sou médico intensivista, né? Então, para nós que trabalham com terapia intensiva, acho que o maior marco para nós foi a época do Covid, né? Sim, então, acho que o Covid foi uma época muito desgastante mentalmente falando, né, onde a gente enfrentava com algo que era desconhecido e nós tínhamos que estar ali, assim, pronto para atender, dar o acolhimento, dar a humanização e tentar fazer o possível, né, sabendo das limitações tanto da medicina na época, né, porque a gente não tinha muito conhecimento, se podia usar tal remédio, se não podia, qual que é o tipo de tratamento que era preconizado. E eu tive vários casos, porque, por exemplo, eu fiquei internado na UTI, com Covid, fiquei 8 dias, né? A minha mãe ficou internada, meu pai ficou internado, veio minha avó, mãe do meu pai, falecer de Covid. Então, para mim, a época do Covid foi algo que me marcou bastante. E de encontrar pessoas, às vezes, que eu ando aqui na Lagoa com a minha esposa, o pessoal encontrou, doutor, agradeço, tal, você não vai lembrar de mim, mas o senhor me cuidou na época do Covid e tal, hoje eu tô aqui conseguindo correr. Então, assim, é uma coisa bacana, gratificante, porque o Covid marcou a vida de muitas pessoas, eu tenho certeza disso, e marcou a minha, né, como profissional, que estava ali na linha de frente, que estava trabalhando dentro da UTI, dia, tarde, noite, final de semana, feriado, estava o tempo inteiro. Quem me conhece sabe da minha dedicação à
a UTI. E então, assim, ver esses pacientes hoje recuperados, né, sem um déficit, a grande maioria não teve, conseguiu sair bem, né, de quem passou por isso, é gratificante. Ver esses pacientes hoje, quando você encontra um paciente, como o senhor disse agora na rua, o paciente te cumprimenta, te agradece, isso é uma motivação a mais para continuar prestando esse atendimento tão importante à cidade? Sim, não, é fundamental. Acho que uma das partes que nós temos, a nossa motivação, vamos dizer assim, é o amor pela medicina. Sim. Né? Eu tenho médicos na família, isso já é uma coisa de família. E me motiva muito ver o paciente se recuperar. Né? Eu que trabalho em terapia intensiva, o paciente entra grave e sai andando. Né? Isso para mim é uma motivação a mais. E quando vem de forma de reconhecimento, de gratidão, motiva cada vez mais a gente continuar nesse processo. Sabe que está no caminho certo, né? De fazer uma boa prática médica, de ser humano, de trazer as pessoas para dentro, de tratar, eu falo sempre assim, é um amor de alguém, né? É a família de alguém, poderia ser a minha, como já foi. Então a gente tenta tratar da melhor forma possível. Muito importante. E um reconhecimento como esse, né, é a reverência do trabalho não só seu, mas de toda a equipe da UTI do Hospital Auxiliadora e do hospital em si, né? Nós sempre tivemos com o Marco aqui, que é o presidente, o diretor do Hospital Auxiliadora, ele sempre cita, né, todo o trabalho realizado, é uma sociedade, é uma instituição filantrópica que cuida do Hospital Auxiliadora, e nós sabemos as dificuldades, né, doutor? Sim. Todo dia é uma dificuldade que tem ali, às vezes tem que ser superadas, né, pela equipe, e o reconhecimento vem vindo, né, dos selos que são entregues, tanto o selo ONA, tanto esse selo agora, para que dê continuidade a tudo que é feito, não só em Três Lagoas, mas na região também. Né? Isso, perfeito. Essa busca da qualidade é uma busca que o Marcos, né, é o nosso diretor, ele nos dá total aval, junto com o Dr. Delcio, que é o diretor técnico do hospital. Eles estão sempre assim de portas abertas quando a gente quer discutir, pedir algo, né? Porque a gente, trabalhando no SUS, a gente sempre está precisando de alguma coisa. Então, dão total liberdade, total aval. Nós temos 100% de carta branca, vamos dizer assim, para poder trabalhar e realizar o melhor serviço possível dentro do hospital. Então, a nossa meta agora, lógico, é sempre estar melhorando, né? Cada vez mais, buscando novos certificados. E assim, eu só quero deixar claro que o certificado para nós é uma consequência. Né? A gente está em busca da excelência do trabalho, do cuidado médico, e recebendo esse selo só prova do que o nosso trabalho está sendo bem feito. Né? E agradecer o que já foi começado lá atrás pelas minhas colegas, minhas chefinhas, que eu sempre brinco, e a gente mantém esse trabalho dando sequência, né? Até porque eu falo o seguinte, esses selos nos mostram a credibilidade do nosso serviço. Né? Saiu 2 colegas, ficaram eu e o Dr. Eduardo, a gente mantém esse trabalho e não perdemos o foco nem a qualidade, mantivemos o mesmo nível que estava, né? Então o pessoal, os próprios colegas médicos nos reconhecem hoje, né? Quando você chega uma pessoa nova, fala, aquela pessoa, tal, o pessoal fica meio assim, aí quando você mostra o trabalho, o reconhecimento, a eficácia do seu trabalho, isso também significa muito, né? Particularmente para mim, né? Como coordenador da UTI, e também para os pacientes, pelo reconhecimento. O pessoal, não, mas eu sabia que o senhor já fazia isso, né? Porque me encontram bastante na rua. Como eu trabalho na UPA, né? Eu sou concursado da UPA, eu trabalho bastante com SUS mesmo. Sim. Então meus pacientes são bastante SUS. Então eles me encontram na UPA, daqui a pouco, doutor, você estava na UPA? Eu falei assim, eu estava ontem na UPA à noite, mas agora de manhã eu estou aqui dentro da UTI. Então eu tenho esse contato com eles. Então eu consigo ver do básico ao mais grave, né? Então, para mim, eu consigo ver a evolução. Para mim, isso é muito bom. É muito importante. Inclusive, nós temos aqui algumas pessoas que estão conosco na nossa rede social. A Josefa Santos, ela está dizendo aqui o seguinte: eu precisei do Hospital Auxiliadora 3 vezes e fiz uma cirurgia em novembro, outras em janeiro. Fiz uma agora em março. O hospital está maravilhoso, nota 1000. Para ele, né? Foi muito bem cuidada, muito bem tratada. Tem que agradecer a todos porque o nosso hospital está maravilhoso, continuando sempre aí melhorando, né? É o reconhecimento dos pacientes, né, doutor? Aqui comigo também aí a Patrícia Ferber, tá aqui dizendo que o doutor Rodrigo Chagas é maravilhoso. Um elogio pro senhor aí, ó. Aqui com a gente o Nelson Rodrigues, nosso amigo Nelson que tá aí sempre acompanhando a gente. Parabéns a todos, né? E, obviamente, parabenizar não só o senhor também, doutor, mas toda a equipe do Auxiliadora, que realmente aí é um trabalho importante, trabalho sério que nós vivemos aí. Nas suas palavras, o senhor mostra a dedicação e o carinho que tem por todos os pacientes, pelo hospital em si, e agradecer pelo senhor ter vindo ao nosso programa para falarmos desse reconhecimento tão importante e, claro, aí mostrar para a população que o trabalho tem que continuar e está continuando com todo o reconhecimento e toda a excelência aqui em Três Lagoas. Obrigado, doutor, por ter vindo ao nosso programa. Obrigado pela oportunidade. Então, qualquer coisa, estamos à disposição.
Nós também, muito obrigado. Nós estivemos com o coordenador médico da UTI do Hospital Auxiliadora de Três Lagoas, Dr. Rodrigo Chagas. Falamos sobre esse reconhecimento do hospital aí, que agora se destaca entre as melhores UTIs de todo o país.